com esses valores, né, de tensão e de corrente para esses dois elementos, nós podemos produzir gráficos. Nós gostamos de gráficos, então posso usar o QTI plot, por exemplo, tá? Que é um tipo, né, de programa para fazer gráficos, e eu vou pegar aqui os dados que eu já coletei. Tem os valores aqui de corrente elétrica e de tensão elétrica, tá? Correspondente. Então, com esses valores, deixa eu copiar aqui, usando aqui o meu QTI plot. Vamos selecionar plot scatter. Então a gente observa que os dados são bastante lineares. Aqui nesse eixo horizontal eu tenho a corrente I em amperes. Deixa eu aumentar um pouco mais. Eu tenho aqui na vertical a tensão em volts. Deixa eu aumentar mais aqui também. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar o título. A legenda também. Vou aumentar um pouquinho aqui, para vocês observarem. E aqui também. Se nós quisermos obter a resistência, né, através desse gráfico, nós podemos fazer um ajuste linear, indo aqui em análises, fit linear. Então aqui embaixo, no caso aqui do meu software, eu encontrei aqui um valor de inclinação que é dado por esse valor a slope aqui. Então eu tenho aqui 9,9, 9,96, mas a série de números, vezes 10 elevado a 1, ou seja, vezes 10, né? Então, a inclinação dessa curva está dando 99,6, né? Que neste caso é a resistência em ohms, como deveria realmente ser, tá? Já que eu usei um resistor de 100 ohms. Então, a gente observa a partir desse gráfico, né, que a relação entre a tensão elétrica e a corrente é uma relação linear para um resistor como esse que eu estou utilizando, um resistor comercial, que é um resistor ôhmico, tá? Um resistor cerâmico. Para o caso, por exemplo, do diodo, aí a gente tem uma relação um pouco diferente. Então vou pegar aqui os dados do diodo. Esses aqui são os dados do diodo. Então vou jogar aqui. Então esses aqui são os dados do diodo. A diferença é que para o diodo nós temos por costume fazer um gráfico em que o eixo horizontal seja o eixo das tensões e o eixo vertical seja o eixo das correntes, diferentemente do que a gente geralmente representa para a lei de Ohm, que é o contrário. Então, selecionando aqui essas duas colunas, né? Reparem que eu coloquei aqui valores de tensão em que eu tenho corrente zero. Essas tensões eu adotei como negativas, já que o meu diodo estava com polarização inversa. Então, posso fazer aqui a plotagem. E aí a gente vê que a relação aqui é um pouco diferente, tá? Então aqui é tensão elétrica, vou colocar assim em volts. Vou aumentar aqui para vocês verem. Aqui é corrente em ampere. Vou apagar esse. Vou aumentar esse aqui. Aqui também, vou aumentar um pouco. E aqui. Como nós temos poucos dados aqui para essa região entre tensão menos 1 volts, né? E aqui 1 volts positivo, já que o meu módulo de redução de tensão
ele não faz a redução para esse intervalo. Para ficar um pouco mais claro como é o formato dessa curva, eu vou só mudar aqui de linha para spline. Então, ele vai abrir aqui. Então, vou trocar a linha aqui para spline. Ele faz esse formato aqui. Então, o que a gente pode observar do gráfico do diodo? Né? O que tem de especial no diodo? Então, aqui eu tenho a tensão no eixo horizontal. Para um dado sentido aqui de tensão, né, para polarização inversa, não importa o quanto que eu aumente a tensão elétrica aqui em um certo valor, né, uma certa faixa, a minha corrente elétrica ela vai ser sempre zero. Quando eu coloco o diodo na polarização correta, o que eu observo é que à medida que eu aumento a tensão elétrica, chega um ponto em que, por um valor de tensão elétrica aqui de aproximadamente menos de 1 aqui, né? Menor um pouquinho que 1 aqui, talvez 0,6, 0,7 volts, e a minha corrente ela passa a subir bastante. Então, a resistência do diodo se torna praticamente nula. Então, essa característica faz o diodo um elemento muito interessante, porque nós conseguimos, dependendo da polarização, fazer passar corrente elétrica ou não. Tá? Isso pode ser utilizado, por exemplo, para transformar a corrente alternada em corrente contínua, como vocês podem pesquisar por aí. Então, fazendo esse gráfico, né, a gente consegue observar essas características. Então, essas são algumas aplicações que vocês podem fazer utilizando a placa Arduino e alguns elementos básicos de eletrônica. O que é basicamente o que a gente sempre faz, né, sempre faz e sempre fez nos laboratórios de física, nas disciplinas experimentais, mas dessa vez estamos tentando fazer à distância, tá certo? Então é isso.